Livro dos Salmos, Salmo de número 3. Salmo 3. E hoje com a participação do Ernesto. Ali no colinho da vovó. Primeira vez do Ernesto, sem a mamãe e papai. Olha lá, já olhou aqui. A gente conversa bastante, né, Ernesto? Salmo de número 3. Confiança em Deus na adversidade. Este salmo é um salmo de Davi, quando Davi fugia de Absalão. Absalão, o seu filho, ou seja, o próprio filho, está perseguindo o pai. Diz assim o salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vou repetir o versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Feche seus olhos mais uma vez. Ore ao Senhor. Assim como você cantou há pouco. Quero beber do teu rio, Senhor. Dá-me de beber. Tenho sede. Só o Senhor conhece a nossa sede nesta noite. Só Ele. Só Ele sabe exatamente o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, sabe dos nossos pensamentos hoje. Só o Senhor. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a bênção. Senhor, nós nos colocamos, Pai, mais uma vez, na tua presença, no teu altar, com o nosso coração, Pai, necessitado do Senhor, com os nossos ouvidos, quem sabe carentes de ouvir a tua voz. Temos ouvido tantas vozes, tantas coisas chegam para os nossos ouvidos, mas nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, que o Senhor fale conosco, que a nossa vida seja tocada, transformada pelo poder do teu nome, porque não há salvação em nenhum outro, somente no Senhor. Só o Senhor tem bênçãos para a nossa vida, e nessa noite o Senhor está aqui e nós clamamos, Pai, abençoe-nos, Deus, abençoe-nos. Obrigado pelas famílias que chegaram aqui no teu santo templo nessa noite. Obrigado porque esse lugar é um lugar de um encontro com o Senhor, é um lugar de reorganizar, reajustar, reorientar a vida na tua companhia. Fala conosco, por tua palavra, com a iluminação do Espírito Santo do Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que não seja eu, Pai, mas a tua voz, a tua boca, teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, sabe daqueles dias, ou daquelas semanas, daqueles momentos que você não tem vontade de nada, não há ânimo, não há desejo algum, não há plano, não há sonho, não há nada, você não tem vontade de nada. Existem coisas que nós gostamos de fazer. Eu tenho comigo que uma das coisas que nós mais gostamos e mais nos arriscamos é cantar.
É cantar. E todos nós temos o nosso lugarzinho, né, de cantar, ajustar a voz, tentar, muitas vezes, né, eu costumo dizer que eu desafino até batendo palma, né, sou ruim, né, nas minhas cantorias, mas eu gosto de cantar. Lembro que uma vez alguém disse: pastor, Oscar, você gosta de cantar de gospel? Daí a pessoa disse: então aprenda, faz favor, você está me judiando, né? Então as brincadeiras vão surgindo assim, com essa coisa de você cantar, mas é algo que nós nos arriscamos a fazer, porque nós gostamos. E, no geral, nós gostamos daquilo que nos faz bem, daquilo que traz uma satisfação para nós, não é? Mas existem momentos que nós preferimos viver insatisfeitos. E se, para ter satisfação, nós precisamos cantar, nós dizemos: então, eu não vou cantar. E nós não cantamos, porque existem momentos que nós não temos vontade de cantar. Já aconteceu isso com você? Alguém alegre, cantor, quase profissional, um passarinho, né, de ânimo e de desejo de cantar. Mas você, por alguma razão, parou de cantar. Por alguma razão, a sua vida parou de ser uma canção, uma música, algo que você gostava de recitar, de dizer e de entoar canções, e muitas delas eram agradecendo a Deus pela sua vida, pela maneira como as coisas estavam acontecendo, pelas conquistas, e muitas vezes até cantando pelas derrotas, pelos fracassos. Bem verdade que às vezes saía um chitãozinho chororó lá no meio. Mas o fato é que você gostava de cantar. Mas por alguma razão, porque alguma coisa, quem sabe, aconteceu, você não canta mais. E nós gostamos de cantar. O povo de Deus é, no geral, cantor, adorador. Nós adoramos a Deus, nós gostamos de viver assim, adorando o Senhor. E eu quero iniciar essa palavra nessa noite com uma afirmação, afirmando algo. E a minha afirmação é: você pode cantar de novo. Você pode cantar amanhã. Queria muito que você lembrasse disso amanhã. Você pode cantar amanhã. Porque eu não sei como é que as coisas estão hoje. Não sei como é que você está refletindo sobre a sua vida, sobre como as coisas estão acontecendo hoje. Porque quem sabe hoje o momento seja exatamente esse, onde você não tem nenhuma vontade de cantar. Mas o tema da nossa palavra nesta noite é este: você pode cantar amanhã. Cantar de novo. Viver de novo. Hoje, queridos, é domingo. Nossa, pastor, descobriu a América. Hoje é domingo. Você sabe, eu sei que você sabe que hoje é domingo. E eu tenho comigo que ali, começando no sábado, que é aquele final de semana nosso, já começa o domingo, começa a semana, né, minha irmã Glaucia, no domingo. Mas sábado, domingo, final, começo de semana, eu fico pensando que esse domingo é uma das mais belas invenções de Deus. Vou repetir, o domingo é uma das mais lindas invenções de Deus. Deus inventou esse domingo. É bonito. É lindo isso. Quando chega no fim de semana, você começa a organizar as coisas, pensar sobre como será o fim de semana e o início já da sua semana, mas ali, nesse meio tempo, você quer pensar e ver e viver algumas coisas diferentes. E é assim mesmo. Né? O nosso fim de semana, o começo de uma nova semana, pelo menos deve ser. Deve ser o quê? Um tempo de convívio familiar, um tempo de descanso, um tempo de refúgio com os irmãos. É aquela oportunidade do culto público. Aí, sábado e domingo. Aquela oportunidade de sentar-se junto, né, ao redor da palavra de Deus. Momento de cantarmos. Domingo é uma grande bênção. É uma coisa linda. Mas deixa eu dizer para você, domingo é bonito, mas amanhã é? Amanhã é? Segunda-feira. Tenho que dizer isso para você. Acho que nem queria dizer.
Tenho que te dizer que amanhã é segunda-feira. E a minha pergunta sobre amanhã é: como será a segunda-feira? Como será a nossa segunda-feira? O que nos aguarda? Quem sabe você esteja dizendo: pastor, você tinha que me lembrar que amanhã é segunda-feira. Tinha que me lembrar disso, que amanhã é segunda-feira, amanhã é segunda, meu irmão. E aí chegam outras perguntas: qual é a sua luta? Como está aí a vida, a tribulação ou angústia? O que é que você está vivendo? Desafio ou medo? Expectativa ou esperança? Como as coisas estão acontecendo? Talvez você não consiga nem dormir e nem saiba a quem recorrer. Existem momentos assim. Na nossa vida, nós vamos para a cama, para o quarto, nós não conseguimos dormir, mas nós também não sabemos a quem recorrer neste momento. Esse texto, irmãos, o salmo que nós lemos aqui, o Salmo 3, é um texto que, o texto da tradição hebraica, esse salmo é um dos salmos para o domingo. Um dos salmos para o domingo. O Salmo 13 ele foi escrito no momento de grande angústia para Davi. Estava extremamente angustiado. Quando ele fugia de Absalão, do seu filho Absalão, que se levantou contra o seu pai, queria destruir o pai. E muitas pessoas, então, da confiança de Davi, escolheram o jovem que pretendia o trono, que queria reinar no lugar do pai. Muitos começaram a ir para o lado dele, a andar com ele, a frequentar os momentos com Absalão. E você vai encontrar isso, segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 15, o verso 12, diz assim que crescia o número de gente que tomava partido de Absalão, porque é ali que está essa perseguição, esse momento dessa família, pai e filho. E aí você pensa como é que estava a casa, como é que as coisas estavam acontecendo. Mas a Bíblia diz que crescia o número de gente que tomava partido de Absalão. Um exército numeroso começa a perseguir Davi, ameaçando não só a sua vida, como também a sua fé. Acabar com tudo aquilo que ele vivia, e tocar naquilo que ele acreditava. Você acha que Deus vai tirar Davi dessa situação? Pode esquecer esse achismo, ou esse acho seu. Pode esquecer, porque não é isso que vai acontecer. Deus não vai tirá-lo. Pode esquecer, porque o Senhor vai deixar que Davi passe por esses momentos na sua vida. Davi, ele está fugindo do próprio filho, e ele então deixa o palácio, ele sai do palácio, levando consigo alguns poucos homens que lhe são fiéis. E aí, à noite, diz o segundo livro de Samuel, capítulo 23, diz assim que à noite Davi passou o ribeiro de Cedron, e escondeu-se por um tempo da fúria do seu filho, que estava rebelde naquele momento. Ele se escondeu no deserto de Judá. Davi cai fora, e não quer esse confronto com o filho, ele foge do filho. O momento é crítico, esse conflito, esse confronto é algo que ele não deseja, e ele foge, e ele vai para o deserto de Cedron. Ele atravessa então, ele vai para o deserto de Judá, E aí, nesse deserto de Judá, nós temos uma revelação sobre esse lugar, no Salmo 63, eu quero ler com você esse Salmo 63. Salmo de Davi, Salmo 63, e está escrito: buscando a Deus. Quando? No deserto de Judá. É esse momento onde ele foge, e onde ele está agora no deserto de Judá. E no deserto de Judá, Davi, então ele escreve o Salmo 63, e ele escreve assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente.
A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. E por causa disso, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as mãos. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos meus lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Mas ele está onde? Onde ele está? No deserto de Judá. Piquenique? É um piquenique? Fugindo de uma perseguição. E ele diz, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Aí no verso 9 ele escreve assim, porém os que me procuram a vida, para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi está no deserto. Davi está nesse lugar de refúgio, onde ele vai e ele se esconde. E ele diz assim, numa terra árida, exausta e sem água, nesse lugar onde eu não gostaria de estar, onde eu não queria estar, vivendo esse momento, esse aperto da minha vida, nesse lugar a minha alma apega-se a ti. Quantos momentos nós enfrentamos, queridos? Quantos momentos de apertos nós passamos? E como são grandes aqueles momentos, ou muitos aqueles momentos onde nós não temos a quem recorrer, mas Davi, ele recorre ao Senhor, ele busca ao Senhor. A tua destra me ampara. Foi nesse contexto aqui, tá, existencial aqui, que Davi escreve o Salmo 3 também. Com o coração desse jeitão, vivendo esse momento de perseguição, de luta. E esses momentos assim não são momentos desejáveis a nenhum de nós. Quem gosta de ser perseguido? Ainda muito mais por alguém de dentro de sua própria casa. Davi está enfrentando, vivendo esse momento, e se nós pudéssemos agora dividir, quem sabe, esse salmo. O salmo que nós lemos aqui, de 8 versos aí, o salmo 3, pudéssemos encontrar uma divisão para ele, né, os versos 1 e 2, né, Davi fazendo uma queixa a Deus com respeito aos seus inimigos. Por quê? Porque as circunstâncias conspiram contra ele. Os versos 1 e 2, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ele se queixa para Deus. Ele coloca sua queixa, por quê? Porque as circunstâncias estão contra ele. No segundo momento, nós podemos observar aqui que ele declara a sua confiança no Senhor mesmo diante desse quadro. Quando crescem aqueles contra ele. Os versos 13 e 4, ele declara a sua confiança ao Senhor. Porém, mesmo que sejam muitos, aqueles que dizem que não tem salvação, que eu vou morrer, que eu não vou escapar, mesmo que sejam muitos, eles assim, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, eu clamo ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte me responde. Olha como ele está tratando com Deus dos seus momentos, e é isso que nós precisamos fazer em cada momento que nós vivemos, tratar com Deus, conversar com o Senhor. Não importa a situação, não importa a crise, não importa o que esteja envolvendo a minha vida no momento, falar com o Senhor. Ele, neste momento, ele declara a sua confiança no Senhor. Será que nós temos essa facilidade, irmãos, de no momento de aflição, no momento de perseguição, no momento de angústia, de dor, de fraqueza, de fragilidade, nós temos essa facilidade de confessar
que nós confiamos no Senhor, de declarar a nossa confiança no Senhor? Será que é fácil cantar e dizer, eu confio em Ti, mesmo diante desse momento difícil, dessa tribulação na minha vida, eu confio no Senhor? Mas é isso que Davi está fazendo. Os versos 5 e 6, ele canta de como ele está seguro quando ele dorme. Porque isso aqui é uma canção. Ele canta de como ele está seguro quando ele dorme. Ele diz assim, deito-me e pego no sono. E eu acordo. Mas por quê? Porque o Senhor, Ele me sustenta. Não se deite, achando que na manhã seguinte, seu relógio irá te chamar para a vida de novo. Porque não é o nosso despertador, não é o nosso relógio automático que nos coloca de pé, é o Senhor que nos sustenta. Davi está dizendo assim, no deserto de Judá, fugitivo, com tantas preocupações, muita gente atrás de mim, eu me deito e eu pego no sono. E aqui eu perco de longe para Davi, porque eu deito e eu não pego no sono. E não precisa ter muita gente atrás de mim. E não precisa ter muita complicação, e não precisa ter muita aflição, não precisa ter muito sofrimento. Eu me deito, irmãos, e eu não pego no sono. Mas Davi nos ensina a aquietar o coração no Senhor, a deitar e a cantar e a pegar no sono. Ele diz assim, eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Ele deita, ele canta, ele está seguro quando ele dorme. Ele está seguro. Os versos 7 e 8, ele diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele se fortalece para o conflito ou conflitos futuros, porque isso vai acontecer depois. E vai chegar um momento onde vão para ele, os homens vão para ele e vão dizer que o filho dele está morto. Naquele caminho de perseguição, o filho morre. E quando ele recebe essa notícia, ele, por dentro, ele é destruído. Ele sofre muito com isso. Mas esse é um outro momento, para nós conversarmos, quem sabe. Mas agora, Davi, ele se fortalece para o conflito, para aquilo que irá acontecer lá na frente. Lá, ele diz, salva-me, Deus meu. O Senhor fere nos queixos os meus inimigos. E aí, Davi, aqui, a linguagem é, o Senhor quebra os dentes, a dentadura dos meus adversários. O Senhor pega pesado com os meus adversários. Eu não queria estar na pele deles. Mais ou menos isso. Eu não queria estar. E aí ele reflete naquele caminho que o filho está indo, a direção que seu filho está indo, e sabendo que o filho está indo contra o Senhor. E no seu íntimo ele medita, eu não queria estar nesse lugar de Absalão. Eu não queria estar. Irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, através aqui da experiência vivida por Davi nesse Salmo 8, no Salmo 3 aqui, nesses 8 versos que nós temos e lemos agora, e de certa forma fatiamos ele aqui. Nós temos algumas lições aqui, porque isso me mostra que eu posso cantar amanhã, que as coisas serão difíceis hoje, ontem, mas eu posso cantar sim, eu posso cantar amanhã. As coisas podem mudar sim. E aí eu quero compartilhar então com você nessa noite 3 posturas abençoadoras de Davi aqui diante desse quadro. 3 posturas, tá? Então tem a ver com a nossa postura, o enfrentamento das nossas situações adversas, dos nossos momentos difíceis. 3 posturas, e a primeira postura que eu anotei aqui, abençoadora de Davi, que comunica para nós nessa noite aqui, é que Davi, ele busca ao Senhor. A primeira postura é essa postura de busca
do Senhor. Davi busca a Deus. Porque ele começa, olha como ele começa o Salmo 3. Ele começa dizendo, Senhor. Senhor. Essa é a palavra de busca. E aí, nessa busca, ele relata ao Senhor a sua situação. Ele conta para o Senhor a sua situação, e aí ele clama ao Senhor. E aí, no verso 4, diz assim, com a minha voz clamo ao Senhor. Ele busca. Será que nós temos esse caminho? De ajustes das nossas situações, dos nossos momentos difíceis? Será que essa é uma postura nossa, essa postura de busca e de clamar ao Senhor em relação àquilo que está acontecendo na nossa vida? Davi, ele conta para o Senhor, para o seu Deus, as suas aflições. Como que se ele estivesse dizendo assim, Senhor, não tire o foco daqui de onde eu estou, do que está acontecendo comigo, Senhor, mantenha esse foco aqui, que o Senhor está me vendo, porque Davi sabia detalhadamente do olhar de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, do foco de Deus sobre ele. Davi sabia. Vocês lembram o que significa o nome Davi? Vou te dar essa, Davi, de graça. O amado de Deus. Davi significa o amado de Deus. E Davi sabia disso. Que ele era amado pelo Senhor. E ele está nessa presença, ele está nessa busca, e ele clama ao Senhor, porque ele sabe que ele será ouvido. Ele tem essa confiança no Senhor aqui, e essa confiança de Davi, eu coloco para mim assim, como uma confiança perfeita de Davi no Senhor, porque ele sabia que Deus lhe supriria cada necessidade. Mas nós estamos falando que ele está necessitando de Deus em relação a quem? Em relação ao seu filho. E aí as necessidades aumentam, porque são as necessidades de alguém que pode me atacar, e é o meu próprio filho, e aí eu preciso reagir a isso, mas o que está aqui dentro de mim está dizendo, não faça nada. E quantas coisas nós vivemos momentos assim, quando tudo está desabando sobre nós. Algumas vezes nós não sabemos o que fazer, mas algumas vezes as coisas dentro de nós estão dizendo assim, não faça nada. E nós ficamos dizendo assim, eu estou de mãos atadas. Nós não estamos de mãos atadas quando nós estamos colocando tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor sustenta, porque o Senhor cuida, e é isso que Davi está fazendo. Ele não está de mãos atadas contra o seu filho, porque ele está deixando nas mãos do Senhor. Ele está deixando, nesse momento difícil da sua vida, tudo nas mãos do Senhor. Ele sabe que o Senhor irá suprir cada necessidade que ele tem. E é por isso que ele recorre a Deus em oração, nessa hora difícil. E conversa com Deus nessa hora difícil. Converse, meu irmão, minha irmã, converse com Deus, crie esse hábito de conversar com Deus nas horas difíceis. Converse com Deus nas horas complicadas. Às vezes nós conversamos com todo mundo. Às vezes nós temos uma rede social extensa, imensa, e conversamos com todo mundo. Conheço muitas pessoas que gostam de lavar, de ajustar, de acertar, ou colocar lá, para todo mundo ver como é que eu estou. Daí a gente às vezes coloca, como que chama aqueles, Duda, me ajude aí, as carinhas lá, os emojis, né? Eu sei das carinhas, eu não sei falar esse negócio. Mas a gente coloca lá como a gente está, triste, irado, irritado, bravo, daí, e aí vai lá e escreve numa folha de papel, embaixo, coloca assim embaixo do travesseiro, escreve 1000 vezes, tomara que alguém pergunte o que está acontecendo, tomara que alguém pergunte o que está acontecendo, para eu contar tudo o que está acontecendo. Vamos contar para o Senhor? Quem sabe o Senhor coloque a gente no deserto, para refletir sobre os nossos momentos pesados, sobre a vida dura, sobre como as coisas estão, mas vamos conversar com o Senhor, desenrole uma conversa com Ele. Eugene Peterson, ele tem um livro, aqui, esse pastor aqui, Eugene Peterson, ele escreve no seu livro, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, ele escreve assim, a oração significa relacionar-se primeiro com Deus e depois com o mundo.
Ou seja, o mundo é visto não como um problema a ser solucionado, mas como uma realidade na qual Deus está agindo. Tem muitas coisas acontecendo no mundo, e às vezes nós queremos dar conta de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, mas o mundo é esse lugar onde Deus age, e eu não preciso cuidar do mundo. É Deus quem age lá. É Deus quem organiza tudo lá. Ele é o Criador. A oração significa relacionar-se primeiro com Deus. É conversar primeiro com Deus. E às vezes nós queremos conversar primeiro com o mundo inteiro, para que o mundo entenda a minha dor, para que o mundo entenda a perseguição que eu estou sofrendo, o momento que eu estou enfrentando, mas nós precisamos aprender a levar primeiro para o Senhor. No verso 3, ele se lembra de quem é o Senhor e qual a relação que ele tem com o Senhor. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo, e o Senhor me atende. Nós temos uma relação, Senhor. Ele se lembra, no verso 13, ele se lembra, ele relembra quem é o Senhor, a relação que ele tem, que ele está afinado com o Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos lembrar que a Bíblia traz para nós uma tripla bênção quando nós somos povo de Deus, quando nós somos filhos amados de Deus. E essa tripla bênção aí para nós, quando Deus coloca sobre nós, Ele coloca muitas vezes em relação ao sofrimento. Às vezes nós estamos sofrendo, mas o Senhor tem uma bênção, Ele tem uma defesa, e é 1 Coríntios 10, versículo 13, né, quando a Bíblia diz assim: mas não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, ou seja, há uma defesa aqui do Senhor, em relação às nossas lutas, às nossas fraquezas. Aí a escrita de Paulo a Coríntios continua, e ele diz assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus providencia livramento. Quantos aqui já experimentaram esse livramento de Deus? Sem pedir. Mas você está no grupo daqueles que Deus cuida e abençoa. E defende. E Ele te defendeu. E Ele cuidou. E Ele livrou. E essa primeira bênção aí, que nós encontramos na palavra de Deus para o povo de Deus, é essa defesa do Senhor. Ele é fiel, mas Ele também honra, tá? Ele tem uma honra especial. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantos pecados? Eu não tenho essa conta dos meus pecados. Mas eu posso dizer que essa honra que o Senhor tem, o quanto Ele tem cuidado, o quanto Ele tem honrado aquilo que Ele prometeu, em relação a perdoar os meus pecados, a purificar a minha vida, nessa relação de confissão, de reconhecimento da minha necessidade, daquilo que só Ele pode fazer, um Deus que honra aqueles que buscam, aqueles que confessam, um Deus que perdoa pecados, um Deus que purifica. Ele defende, Ele honra. E por último, Gálatas 5:22, onde traz os frutos do Espírito, fala que um dos frutos é a alegria, mas o fruto do Espírito é a alegria. E perceba que entre altos e baixos, montanhas e planícies, momentos bons e momentos ruins, coisas boas e coisas muito ruins, o Senhor traz alegria. E é por isso que a gente pode cantar de novo. É por isso que você pode cantar de novo. Você pode se arriscar de novo. Desafinar de novo. Não importa. Você pode cantar de novo, porque o Senhor te defende. Ele honra você e Ele
traz alegria ao seu coração. Mesmo na nossa pior condição, irmãos, desfrutamos dessas bênçãos aí pela fé. A Bíblia diz que a nossa momentânea tribulação não é maior do que a glória da sua presença, aqui onde nós estamos enfrentando tudo e no porvir. A nossa momentânea tribulação, isso que nós passamos por um momento. Não se perpetua, não se eterniza na nossa vida o sofrimento, não. É momentâneo. Isso que acontece não é para sempre. A nossa momentânea tribulação não é maior do que a glória da sua presença. E esse Deus presente, Ele abençoa, Ele ministra ao nosso coração todos os tempos, todos os momentos. O verso 5, uma paz aqui, deito-me e pego no sono, paz, em meio a essa tribulação. Quem sabe você diga assim, eu discordo, porque isso é impossível. Mas é isso que Davi está vivendo. Não por ele, mas pelo Senhor. Sente uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque Deus, Ele não está indiferente. Deus, Ele não está distante. Nada diminui o interesse do Senhor pela sua vida, por quem você é. Do céu, de onde o Senhor está, Davi diz, do monte, o Senhor escuta a minha súplica, a minha oração. E é assim, do céu Ele ouve a súplica dos seus filhos, e Ele responde à nossa oração. Davi está ali em Judá, longe do conforto, em meio a perigos. Ele está ali nos seus 65 anos. Ele se deita e ele dorme tranquilamente, como uma criança que confia nos seus pais. Deita e dorme. Porque tem muitos homens com ele? Não, tem poucos. Porque ele está no lugar bom? Não, ele está no deserto. Porque que pode acontecer a coisa boa? Ele não sabe. Mas ele sabe uma coisa: o Senhor está com ele. O Senhor está cuidando dele, o Senhor está abençoando a vida dele. E aí, se é assim, olha só o verso 6 diz assim: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados, eu não tenho medo de milhares. E aqui, queridos, eu penso muito naqueles momentos de aflições, de grandes aflições particulares, quando elas nem são tantas, mas eu tenho muito medo. E Davi diz assim: o que é a ameaça de milhares do povo, se o Senhor está comigo e me guarda? Eu digo isso para você: o que é a ameaça de um monte de coisas que podem estar acontecendo aí fora ou na sua vida? O que significa isso? O que importa é isso: se o Senhor é contigo, se o Senhor está com você, se Ele guarda você. Olhar para o Senhor com fé, irmãos, muda a nossa perspectiva, muda a perspectiva da nossa vida. Quando a fé, rodeada por inimigos, não importa. Se você tem fé, você triunfa. Você é fortalecido, você é cuidado, você é abençoado pelo Senhor. A fé, ela nos faz triunfantes e nos faz prosseguir. Faz como Davi. A primeira coisa que Davi fez, buscou o Senhor. Busque você também, busque o Senhor. Segunda postura de Davi é que ele entrega a ameaça dos inimigos diretamente nas mãos de Deus. Segunda postura, Davi entrega a ameaça dos inimigos diretamente nas mãos de Deus. O verso 6, eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Verso 7, a parte B do versículo, diz assim: desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Davi tinha um canal de MMA, tinha um canal de luta, e não é isso, né? É que Davi, ele era um homem de guerra. Ele era um homem de guerra. E vocês lembram que quando ele acertou Golias, né? Davi era fera. Ele não só se contentou em derrubar Golias, como subiu em cima do cidadão e o que ele fez?
Cortou a cabeça? Não era o caso aqui comigo, mas pegou assim, né, o cabelinho assim, mostrou para o povo. Está aqui o gigante. Aquele que afrontava o exército do Deus vivo. Está aqui, derrotado. Davi, ele era um homem de guerra. É por isso que ele tem essas palavras assim, essa pegada assim de dizer, o Senhor golpeia forte, bate forte e quebra nos seus golpes o queixo, os dentes dos meus inimigos, dos meus adversários. O Senhor é poderoso, ele está dizendo. Não dá para brincar com ele, porque o Senhor pode todas as coisas. Digo para você, apresente os seus inimigos nas mãos do Senhor. Você diz, Senhor, eu não tenho inimigos. Glória a Deus. Não é o caso, não é o contexto de Davi, mas deixa eu dizer para você então, apresente as suas causas ao Senhor. Coloque as suas causas nas mãos de Deus. Você não precisa pedir para o Senhor quebrar aí o seu inimigo. Mas peça para o Senhor frustrar as más intenções. Peça para o Senhor mudar o coração. Peça para o Senhor abençoar. Coloque tudo. Os inimigos, as batalhas, as situações da vida, os seus momentos, as suas causas, coloque nas mãos de Deus. O Senhor Jesus, ele ensina em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Está escrito assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ore, fale com Deus. Quem é o teu inimigo? Quem sabe essa seja a pergunta errada? Ou talvez a pergunta certa seja, qual é a tua causa? O que é que você precisa colocar nas mãos do Senhor? Como estão essas causas? Você está buscando a Deus? Você está colocando tudo nas mãos de Deus? Entregue ao Senhor, deite-se e durma de um jeito doce. Acorde feliz, porque o Senhor sustenta você. Davi diz isso, eu me deito e eu pego no sono, acordo porque o Senhor ele está me sustentando, desfrute disso também, aproveite, viva isso também na presença de Deus. A notícia abençoadora, poderosa, é que os nossos inimigos, nas mãos de Deus, são inimigos vencidos. As nossas causas, nas mãos de Deus, são causas vencidas e solucionadas nas mãos de Deus, porque Ele nos sustenta. A nossa vitória pertence a Deus. Não há causa, não há inimigos que derrotem o nosso Deus. Não, com o Senhor nós vencemos. A primeira postura, Davi busca o Senhor. Ele busca a Deus. A segunda postura, ele coloca tudo nas mãos de Deus. E a terceira e última postura, que eu quero compartilhar com você, é que Davi afirma para sua alma, confiantemente, que do Senhor é a sua salvação. Ele afirma lá no seu interior, ele quer comunicar isso de novo para ele, porque existem aqueles momentos que nem nós acreditamos que a coisa vá fluir. Nós precisamos não confirmar para os outros, não dar testemunho para os outros, nós precisamos dizer para nós, afirmar para nós, no nosso interior, na nossa alma, lá dentro de nós, que do Senhor é a nossa salvação. Verso 7, Davi diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Do Senhor, o verso 8, do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Ele está dizendo, muitos homens podem aí descobrir, ficar sabendo que eu estou sendo perseguido, e muitos poderão se juntar a mim. Mas se o Senhor não tomar conta desse negócio, não vai adiantar de nada. Não serei salvo, porque o Senhor é a minha salvação. A bênção para o povo vem do Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe o teu povo, Davi está dizendo. O grande milagre, irmãos, da salvação, a salvação que transforma inimigos de Deus em filhos de Deus, é exatamente isso, quando nós conseguimos clamar
e colocar todos no pacote de povo de Deus. Dizer assim, não, Deus tem muito povo ali no meio. Quando nós não acreditamos em nada, quando nós descremos, nós dizemos, não, Deus tem muito povo ali no meio. E o Senhor tem bênçãos para esse povo, para essa gente. São filhos do Senhor. A salvação no Senhor acontece em situações concretas. Nós temos situações atuais que o nosso mundo enfrenta, de conflitos, de guerras, de famílias destroçadas, inocentes morrendo em grande número, e cada vez mais os sinais aí de perigos em relação a conflitos pelo mundo, de gente sofrendo, de gente padecendo, e gente que irá padecer sem o Senhor. A salvação vem do Senhor. Ele quer salvar o povo onde o povo está, Ele quer salvar e lidar comigo e com você aqui onde nós estamos. O que nós precisamos fazer é registrar e testemunhar as respostas da graça que nos alcançou um dia. O que é que Deus já fez por você? Registre isso. Testemunhe disso, daquilo que o Senhor já fez. O povo de Israel, vocês vão lembrar que era um povo que erguia ao Senhor memoriais ao Senhor. Diante das vitórias, das conquistas, Jacó em Betel é um exemplo disso. O Ebenezer, lá até aqui nos ajudou o Senhor, é um exemplo disso. Algo que foi levantado para glorificar o Senhor. Desejo nosso nessa noite é que o Senhor te fortaleça para o futuro e que você se lembre dos livramentos de Deus no passado, das coisas que o Senhor já fez, e mantenha a mente e o coração que é o mesmo Deus que fez, que pode fazer e que fará sempre. Que Ele tem salvação do começo ao fim, para todos aqueles que creem nele. Para esses flui a graça do Senhor. E quando a graça flui, queridos, nós vamos apreciando, e aí essa graça, bebendo dessa graça, é pela fé. Isso vai acontecendo, vai sendo assegurado para nós livramento, bênção. Porque Hebreus diz assim, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. E quem fez a promessa? O Senhor, Deus. Ele fez a promessa, Ele prometeu, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da igreja, Ele vai cuidar da cidade, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai nos guiar, nos sustentar onde estivermos, porque Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. A salvação pertence totalmente ao Senhor. Ao Senhor. Quando você, meu irmão, minha irmã, buscar o Senhor, quando você fizer a Ele essa comunicação santa, essa oração, essa declaração de confiança, só confio no Senhor, e diante de tudo que está acontecendo hoje na minha vida, eu posso cantar de novo, porque tudo está nas tuas mãos e a salvação está no Senhor. Eu creio nisso, eu serei salvo. Você irá ver acontecer os resultados. Você entenderá o livramento. Você entenderá quem o Senhor é. Você entenderá os planos de Deus para a sua vida. Quero terminar e já chamar o louvor aqui, por favor. Coisas que passam pela minha cabeça. Eu fico pensando como Deus se sente quando nós não acreditamos no que Ele diz. Já parou para pensar nisso? Como Deus se sente quando nós não acreditamos, quando você não acredita naquele que Ele diz? Quando nós deixamos de confiar em Seu poder e nas Suas promessas? Como Deus se sente? Quando nós nos preocupamos, ao invés de crer nele, como Deus se sente? Greg Groeschel, em Confissões de um Pastor, ele escreve assim: as pessoas mais felizes que eu conheço são aquelas que aprenderam a não se apegar demais a qualquer coisa. Olha só, as pessoas mais felizes que eu conheço são aquelas que aprenderam a não se apegar demais a qualquer coisa, e as que entregaram os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis da sua vida
aos cuidados de Deus. Eu gosto desse segundo grupo. Os dois grupos aqui de pessoas felizes que ele conhece. Aquelas que aprenderam a não se apegar demais a qualquer coisa. E aí, segundo grupo aqui, aquelas que aprenderam a entregar os detalhes preocupantes, os detalhes estressantes, os detalhes terríveis da vida, nas mãos, aos cuidados de Deus. Porque Ele cuida de tudo. Porque Ele é fiel e porque Ele abençoa. Nesse domingo, irmãos, nessa nossa noite, a oportunidade de cantarmos ao Senhor. Tivemos nosso momento de louvor. E como é bom cantar. Como somos abençoados nesses momentos. Mas descobrir que nós podemos cantar de novo, depois do deserto, depois da luta, depois de um fracasso, depois de problemas os quais eu achava que eram insolúveis, descobrir que eu posso cantar de novo, que eu posso com a minha voz clamar ao Senhor de novo, que Ele irá me responder, é maravilhoso.